Boa noite. A Deus toda honra e toda glória. Eu sou um servo de Deus, um capelão. Meu trabalho é ajudar as pessoas, fazer com que elas recebam ajuda espiritual e tenham condições também de alcançar uma vida melhor. E esta vida melhor que o homem consegue alcançar é através do trabalho, é conseguindo honestamente o seu salário e o sustento da sua família. Então, eu já sou professor num curso de capacitação de pedreiro, mas eu estou iniciando este curso na internet, o curso de Faz Tudo na Construção Civil, porque sei que, principalmente no Brasil, existem milhões de pessoas desempregadas, pessoas que não têm uma profissão. E isso também no mundo. Muitas pessoas que precisam de um trabalho para conseguir o seu sustento e de uma moradia decente para si e para a sua família. Existem milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto ou à rede de água potável. Pessoas que moram em casas que não têm banheiro. Pessoas que usam até o banheiro emprestado de seu vizinho. Pessoas que defecam e fazem suas necessidades num lugar impróprio. Isso, se você procurar nas pesquisas, você vai ver. Então, este curso que nós vamos dar totalmente de graça é para ajudar pessoas que não têm uma profissão e não têm uma condição digna de moradia. Então a pessoa ela vai poder por si mesma ir fazendo aos poucos construir a sua casa ou então se desenvolver e crescer uma profissão. Nós vamos ensinar tudo aquilo que Deus permitir, do alicerce até o telhado. Vamos ensinar a pessoa a fazer a fundação, a levantar as paredes, a embolsar. Antes disso, antes do embolso, colocar os canos e conduítes na parede, para que o eletricista possa colocar as tomadas, os interruptores, as lâmpadas e também a rede de esgoto, a água e esgoto, para que a pessoa tenha um chuveiro no seu banheiro e possa tomar um banho e tenha um vaso onde possa fazer as suas necessidades físicas e tenha um ambiente limpo, arejado e até que faça bem a sua vista, porque sei que muitas pessoas sentem tristeza de olhar para as paredes da sua casa e serem de madeira, ou ainda não ter um embolso, não terem um banheiro decente. É o direito de cada pessoa. Então, na construção civil, durante ainda dezenas de anos, mesmo a cada dia se inventando máquinas que diminuem
número de mão de obra na construção civil, ainda existem muitos trabalhos. Quando eu vou daqui de Guapimirim para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou São Gonçalo, Itaboraí e outros lugares, quando fui para Minas, Espírito Santo, eu vi muitas casas, principalmente por fora, sem bolso. Casas numa condição muito ruim. Muros caídos, pessoas ainda com cercas de materiais que não protegem nada. E valas na frente das casas, esgoto a céu aberto e muita tristeza em olhar isso. Então, com este curso, a pessoa ela mesma vai poder fazer a sua casa. Ou então começar como um profissional da construção civil e ter o seu salário, sua carteira assinada, ou pegar uma obra para fazer em particular, pagar o seu INSS, ter o auxílio-doença, o fundo de garantia e tantos outros benefícios que uma pessoa de carteira assinada tem, e uma pessoa que trabalha por conta própria, ela pagando o INSS, ela também terá muitos direitos, inclusive de se aposentar. Então, nós vamos ensinar sobre fundação, como colocar tijolos, embolso, a rede de água e a rede elétrica. Vamos ensinar a pintura, textura, e laje, telhado e várias coisas. E a pessoa ela vai poder se desenvolver e crescer e ter uma vida digna para si e para sua família. Vamos ensinar como se ler uma planta. Vamos ensinar também a desenhar uma planta de uma casa para facilitar, porque existem muitos estados e municípios que a fiscalização não é tão severa. Então, eles permitem que uma pessoa construa uma casa básica sem mesmo alvará ou licença. Alguns municípios exigem, mas existem muitos no país que não exigem. As pessoas, principalmente bairros pobres, ela pode fazer a sua construção sem ser importunado pela fiscalização. Mas a fiscalização, ela não é uma coisa ruim. Por quê? Porque muitas pessoas elas não seguem uma direção correta e por isso casas acabam caindo e acontecendo acidentes e até mortes. Então, a fiscalização, principalmente de uma construção civil, ela é muito importante, porque a pessoa tem que ter algumas noções para construir uma casa. Não é simplesmente levantar umas paredes, botar um telhado e entrar. Muitas pessoas já foram colocar laje e a laje caiu porque não sabiam como colocar. Pessoas que levantam um muro, aí dá um vento, derruba o muro. Pessoas que colocam um telhado, o vento vem, leva o telhado e derruba a casa. Eu vi aqui no
em Guapimirim mesmo, um galpão inteiro que o vento derrubou. Um galpão, e está caído até hoje. Então, é importante ter conhecimento naquilo que está fazendo, o porquê, como, o traço de massa, porque tem pessoas que querem economizar e acabam fazendo uma massa muito fraca, e ela não resiste ao sol e ao tempo. Então nós vamos ensinar isso tudo. Vamos ensinar a maneira correta de se fazer. Vamos ensinar sobre a gestão de materiais, como a pessoa deve agir em relação aos materiais, porque às vezes a pessoa já tem pouco dinheiro, mas ela gasta muito material e corta muita tábua, corta muito tijolo, joga muita massa fora e às vezes todo mês numa obra ela sai uma caçamba cheia de entulhos. Isso também prejudica o meio ambiente. Por quê? Porque esse entulho vai ter que ir para algum lugar. E a caçamba vai ter que levar para um lixão, para um lugar onde bota entulhos. E isso afeta o meio ambiente. Fora que tanto a pessoa que constrói a casa para ela mesma, quanto aquela que está pagando um profissional, ela tem um gasto muito maior quando se perde material. Se perde areia, pedra, tijolo, ferro, madeira, telhas, pisos. Um ladrilheiro que corta muitos pisos e sobra muitos pedaços. Se você pegar aqueles pedacinhos e for fazer um quarto só de pedacinhos de piso, você faz um quarto inteiro. Então isso é desperdício. Desperdício de dinheiro, de material e mais detritos e entulhos que são jogados no meio ambiente. Então, precisamos pensar e refletir sobre todas essas coisas. Temos a necessidade de um lar decente? Temos. Precisamos de água e esgoto? Precisamos. Ter um lugar onde defecar, um lugar onde tomar banho? Precisamos. Precisamos de uma casa até bonita para nosso espírito e a nossa visão, a nossa mente, ter uma melhor condição de viver. Sim, porque é muito triste a pessoa não ter direito às coisas básicas para uma vida decente. Então, nós vamos preparar uma apostila com os dados certinhos, como fazer o cálculo de material, como fazer um alicerce, tirar nível, esquadro, prumo, alinhamento, todas as coisas que não são necessárias para uma construção civil, uma construção correta. Então, você pode se inscrever nesse canal, pode
estudar, você pode acessar quantas vezes você quiser e nós vamos passo a passo e passando aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. E ainda vamos aprender muitas coisas. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus e te desejamos uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora que você vê este vídeo, e que tu possa crescer para o seu bem-estar e, acima de tudo, para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.